Nós estamos há poucos dias do nosso aniversário, começa quinta-feira, é o dia mesmo, né, em que nós celebramos, né, a existência desta igreja aqui neste local. E nós estamos em celebração ao Senhor, por todos os feitos do Senhor em nossas vidas. E hoje, nós temos aqui conosco nessa noite a presença do pastor Manuel Ramos, que conosco passou um período, mas o Senhor conduziu ali a estar na igreja Batista Ebenezer, ali em Itapuã, filha dessa igreja, e tem assim dado continuidade nesse trabalho, e é um amigo, pastor querido, e nós queremos convidá-lo nessa noite, pastor, aqui à frente. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Deus. Amém? É uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês. É muito bom estar aqui com os amados irmãos, revendo, né? E é maravilhoso podermos estarmos juntos, adorando a Deus. Expressarmos a nossa gratidão ao nosso Deus, ao maravilhoso Pai, que tem tanto nos abençoado, que tem tanto nos fortalecido, que tem tanto nos concedido vitórias, né? Em todas as nossas lutas. Mas como nós podemos usar as mesmas palavras do apóstolo Paulo, nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque nós temos Cristo, temos o Senhor, Ele está conosco, Ele está em nossas vidas, e tem, queridos, direcionado as nossas vidas, não é? E é bom estarmos na presença do Senhor, e nós, com alegria, devemos nos apresentar a Deus. Amém? Eu trago um abraço, né, da filha Ebenezer em Itapuã. Um abraço. Quero dizer aos amados irmãos que ali aquele ministério, graças a Deus, está caminhando para a glória de Deus, está, né, andando com Jesus, progredindo, né? Multiplicando, também semeando, né? Amém? Semeando para estarmos colhendo lá na frente, né? Estarmos colhendo, porque para colhermos precisamos plantar, amém? Vamos. Nós temos o tema que se encontra em Coríntios, né? 2 Coríntios 9. Está aqui. É tempo de colheita. Amém? Vamos dizer todos juntos: é tempo de colheita. Diga para seu irmão aí, porque está ao seu lado, está próximo a você: é tempo de colheita, meu irmão. Amém, glória a Deus. E para esse ministério, na verdade, é tempo de colheita, né? São 21 anos que a igreja estará, né, completando, e tempo de plantio, são 21 anos semeando a boa semente, são 21 anos semeando a boa palavra, né? São 21 anos semeando as boas novas. Resultado disso, queridos, são os frutos, né? São os frutos aqui presente, né? Que faz parte
do jardim do Senhor. Então, é maravilhoso. Eu posso, em particular, também, porque desde 2009 eu estou vindo para aqui, para esse ministério, e 2009 para 2022 já é 13 anos, né? Caminhando 13 anos. Para 21, eu faço parte. Amém? Sou dessa colheita, desse fruto também. Então, e aqui eu cresci, não é? O meu crescimento, a igreja Fonte da Vida faz parte desse crescimento, faz parte dessa colheita, porque pastor, vosso pastor, a pessoa do pastor Pereira, que tem um coração maravilhoso, um coração grande, um coração generoso, e abraçando-nos aqui, juntamente com a igreja, e nos trouxe esse crescimento. Então, hoje eu posso estar aqui dando esse testemunho, não é? E olha só, pastoreando uma filha da amada igreja aqui, não é? Então é um privilégio, é uma honra, e dentro da minha caminhada cristã, a Igreja Batista Fonte da Vida, ela tem uma contribuição enorme no meu desenvolvimento da minha caminhada cristã. Então isso é gratificante, é maravilhoso, não é? E podermos olhar para o nosso passado e vermos, não é, uma história de onde uma comunidade, não é, que contribui para o seu crescimento. Então, aqui fica a minha gratidão, né, amada igreja, nos seus 21 anos de semeadura, né, fez parte do meu crescimento, da minha caminhada com Cristo. Amém? Vamos ler todos juntos o versículo que é a divisa, que se encontra em 2 Coríntios 9:10, que diz: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Agora, todos juntos, vamos lá? 1, 2, 3. Aquele que supre a semente ao que semeia e ao pão ao que come, também lhes suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Queridos amados irmãos, é tempo de colher, é tempo da colheita. O plantio, ele é trabalhoso. No plantio, existe muitos percalços, existe muita dificuldade, existe muitas, às vezes, barreiras, existe muitos intempéries que nós precisamos vencê-las. Na área da agricultura, por exemplo, quando alguém em uma terra, ele prepara a terra, e quando ele encontra esta terra em uma mata, não é fácil colocar ela no devido ponto para semear a semente. Ali há uma luta muito grande. É necessário, muitas vezes, hoje está mais fácil, por exemplo, né, hoje tem os meios, né, de máquinas
que consegue com facilidade encarar aquela adversidade, por exemplo, em uma mata, em uma área que está muito, não é, em muita mata, muita madeira, enfim. Mas nem sempre foi assim. Muitas vezes era mesmo na mão, né, no braço, com um equipamento manual, como por exemplo a foice, o machado, o facão. E para entrar em uma mata e fazer a limpeza de tudo aquilo, para depois colocar fogo, queimar aquilo ali depois de um tempo, e depois ainda, não encerra, vem retirar toda aquela madeira que ali foi, né, queimada, aquela parte mais, que o fogo consegue consumir, porém as madeiras fica ali, e vem agora também o machado, para tirar toda aquela madeira daquele local. E depois de um período, ainda vem a parte de arrancar, por exemplo, a tiririca, muitos irmãos que conhecem, né? A samambaia, por exemplo, que não é fácil arrancar no braço, manualmente. Então, é um processo. Para se plantar, tem um processo. E esse processo tem que ter esforço, tem que ter empenho, tem que ter muita dedicação. Porque, por exemplo, enfrentar o sol no período do verão, num lugar desse, não é fácil não. É difícil. O trabalho braçal, nem todo mundo consegue encarar. Nem todos. Mas a gente vê, não é? Pessoas que realmente se dedicam a isso, faz todo aquele processo, e ele então, depois de toda aquela terra preparada, né, limpa, vem agora a colocar a semente, colocando a semeadura, né, colocando a semente, ele vai semear, e aí ele tem um processo ainda de crescimento, né, de nascer aquela semente, de cuidar daquela semente, de limpar, de zelar, de colocar o adubo, e por fim, vem agora a colheita. Na colheita, vem alegria, porque na colheita vem, depois daquele, todo aquele trabalho, depois de todo aquele empenho, depois de todo aquele esforço, depois de todo, né, aquela dedicação, de muito suor derramado, não é? De tomar muito sol nas costas, né? E depois que ele começa a colher aquilo que ele plantou, ele se alegra, porque ele vê aquele resultado do seu trabalho, vê o resultado da sua dedicação. Ele superou as adversidades, superou as situações que ali lhe era desfavorável. Porque olha só, entrar em uma mata para desfazer dela, no trabalho braçal, não é fácil não. Não é fácil. Não é fácil. Hoje na parte da máquina não, a máquina chega, só tem o motorista, vai empurrando, vai preparando, é diferente.
é completamente diferente. Mas no trabalho braçal, queridos, não é fácil. E aí eu quero, com essa ilustração, trazer a memória da igreja quando aqui iniciou o trabalho desse local. Quando vocês, os irmãos, mais, os que se iniciaram esse trabalho, viu que era necessário muita dedicação, foi necessário muita oração, foi necessário muito empenho, muito esforço, com os amados irmãos que aqui se iniciou, para chegar nesse ponto que está, para chegar hoje e poder dizer, louvado seja Deus, porque Deus está nos dando a colheita. Mas nem sempre foi assim como está, não é? No início, começou do zero, começou como se estivesse em uma mata, onde você olha para cima assim, e só vê as árvores acima de você, aqueles troncos grandão, imenso. Ao iniciar certamente esse ministério, muitas barreiras aconteceu, muita dificuldade se opôs. E então, foi necessário muita fé, muita oração, muita dedicação, muito esforço para poder iniciar o que está colhendo hoje. Não é fácil, não foi fácil, foi com muita luta. Há quem diga, os amados irmãos que iniciou, pode com muita propriedade testemunhar como foi o início. Por isso, o que a igreja hoje está celebrando é tempo de colheita. Foi necessário plantar, foi necessário investir tempo, investir muitas vezes dinheiro, investir dedicação, investir a sua vida. Quem iniciou esse trabalho investiu a sua vida, deu o seu melhor, para que eu, por exemplo, pudesse colher do ministério, em estar aqui, iniciando, em 2019, em estar aqui podendo desfrutar na caminhada do ministério que aqui foi iniciado. Então, a esses que iniciaram, deve estar abençoando, honrando a esses amados que com muita fé, com muita dedicação, com muito empenho, doou a sua vida, doou o seu tempo para podermos estar aqui hoje desfrutando, colhendo desse momento maravilhoso, aconchegante, com muito espaço, e hoje está aqui adorando a Deus, louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor. E a igreja deve abençoá-lo, honrá-lo, esses irmãos que dedicaram as suas vidas. E enfim, deve continuar com a igreja deve continuar se dedicando para que os frutos eles venham ser cada dia sendo colhidos. Ora, aquele que dá semente ao que semeia.
o Todo-Poderoso, ao Senhor, que é o mentor de tudo isso, que se não fosse Deus, nada disso estaria acontecendo. Se não fosse o Senhor, que chamou pessoas, se não fosse Deus que colocasse a semente na mão ou na vida daqueles que se dedicou, que tem se dedicado, se não fosse o Senhor, essa semente ela não germinaria, essa semente não cresceria, essa semente não daria frutos. Então, a Deus seja dado a honra, a Deus seja dado o louvor, a Deus seja dado a glória, porque o resultado disso aqui, amados, eu sou o resultado disso, de que o Senhor, Ele é o dono, Ele é o provedor, é Ele que faz crescer, é Ele que faz nascer. A nós foi dado a semente nas nossas mãos para plantar, para colocar a semente, mas o nascer pertence ao dono, a Deus. Então a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a adoração. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também. Como é bom podermos hoje estar colhendo do que Deus plantou em nós. Deus colocou uma semente no nosso coração, que foi a sua palavra, e essa palavra mudou a nossa vida, essa palavra mudou o rumo da nossa história, essa palavra mudou o nosso caminho, e nos direcionou para o caminho do Senhor, porque essa palavra, essa semente, no dia em que nós ouvimos o Evangelho, no dia em que nós ouvimos essa palavra, e ela achou uma boa terra, ela achou uma terra propícia, uma terra preparada, uma terra pronta para essa semente germinar. E essa terra sou eu, é você, somos nós. E nessa terra, o Senhor, através da sua palavra, como está escrito em Efésios capítulo 1, verso 13, depois que nós ouvimos o Evangelho da nossa salvação, e crendo, ou tendo crido, diz o Senhor, nós fomos transformados, selados, fomos selados pelo Espírito Santo, e mudou a nossa vida. Então, queridos, essa palavra, essa semente, a semente do Evangelho, ela achou uma terra para dar frutos, achou uma terra para germinar a semente, para fazer crescer essa semente, e essa semente foi crescendo, se tornou árvore, e ela está dando frutos. Você é o resultado do plantio de Deus na sua vida, e essa semente de Deus, que é o Evangelho, ela entrou no seu coração, e hoje você está produzindo os frutos dessa semente que foi plantada no seu coração. Então, é tempo de colheita,
É tempo de colheita, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, olhando para nós, nos deu esse privilégio, essa oportunidade de podermos sermos essa terra, a boa terra. Porque a semente também, ela é semeada em muitas terras. Tem terra que é difícil ser produtiva. Existem áreas geográficas, existem terrenos que não conseguem nascer semente. Não consegue, a não ser que ela seja transformada, colocando adubo, sendo modificada geneticamente, para ser produzido a semente que ali for plantada. Não é qualquer semente que aquela terra que muitas vezes recebe, que ela consegue produzir. Por quê? Porque ela não foi preparada, ela não está no momento adequado, no momento certo para receber a palavra. Aí vem a palavra de Deus e diz que existe muitos corações que têm se endurecido para o Evangelho. Muitos corações que são a terra e não têm conseguido nesses corações a semente germinar. Por quê? Porque a terra ainda não foi preparada. Mas você tem esse privilégio, porque a terra que é você, que somos nós, ela foi preparada para receber essa semente. E hoje nós estamos colhendo o que Deus plantou no nosso coração. Olhe para o mundo. Quantos milhares de milhares, milhões de milhões de pessoas que muitas vezes já ouviu a palavra, mas ainda não conseguiu, ainda não recebeu. Por quê? E outros têm recebido. É a terra, é a qualidade da terra. Uma semente caindo em boa terra, ela vai produzir 30, 60 e 100. Você é resultado de 30, 90, 100. Porque a semente do Evangelho alcançou esta terra que é você, o seu coração. E você hoje pode se alegrar com a alegria que Deus colocou na sua vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E por isso estamos alegres. Alegre por quê? Alegre porque o Evangelho alcançou o nosso coração, alcançou nossa vida. E hoje ela germina, ela gera dentro de nós essa alegria. Boa terra, terra boa, terra de qualidade, terra fértil, terra preparada para nascer a semente que é plantado nela. Então, louvado seja o Deus Todo-Poderoso que tem plantado em tua vida a semente do Senhor. A semente do Senhor. Suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Em Isaías 55, no versículo 10, ele diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador, e pão
ao que come. Queridos, o que seríamos de nós se não fosse a agricultura, o plantio, pessoas que lá têm se dedicado, empenhado, investido? O que seria, por exemplo, na nossa cidade, né? Cidade, Salvador, mais de 3 milhões de pessoas, se não tivesse área rural? Como poderias imaginar quantas dificuldades seria? Porque o nosso alimento vem da agricultura, vem da área rural. O Brasil é um dos países de maior, um dos mais produtivos do mundo, e que tem alimentado várias nações, não só nós internamente, mas várias nações. Por quê? Porque é terra boa, porque planta. Quem planta, colhe. Se não houvesse na área da agricultura um plantio com muita intensidade, haveria dificuldade até para nós mesmos internamente, no nosso país. Mas há um investimento numa terra boa, porque existe terra boa, terra produtiva. E quando essa terra recebe a semente, recebe a chuva, recebe a água, ela vai germinar, ela vai produzir, e ela vai gerar alimento. Queridos, trazendo agora para nós, Deus investiu em nós o pão da vida, o pão espiritual, para que nós, a igreja do Senhor, alimentasse a nação, as nações, com o pão espiritual. Deu para entender? Assim como há na agricultura um investimento naquela terra para alimentar as grandes cidades, numa questão da parte do alimento físico, assim também Deus plantou a sua semente em nós para alimentarmos as nações, alimentarmos as pessoas que não têm esse pão. Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que comer desse pão não terá mais fome. Por quê? Porque ele está produzindo, ele está gerando. Jesus é o pão da vida, é o pão espiritual. Quantas famílias aqui, por exemplo, nessa região, tem sido alimentado com o pão espiritual dessa semente que foi plantada na Igreja Batista Fonte da Vida? Quantas famílias, quantos lares, que através dessa semente tem alimentado, tem produzido, tem levado o pão espiritual para essas famílias? Quantos lares foram restaurados? Quantos lares, quantos filhos, por exemplo, foram restaurados? Porque Deus usou essa boa terra para produzir o alimento espiritual a essas pessoas. Quantos? Quantos filhos, através da igreja, foi instruído, ensinado a boa palavra, foi dado a esses filhos, a essa família, o caminho para viver uma vida com Deus? Quantas famílias
tem chegado a elas. A igreja do Senhor é a maior instituição para o bem-estar da família, do lar, a instrução do lar, para levar o pão espiritual a esses lares. Através dos sermões, através das escolas bíblicas dominical, através dos ministérios, através das ações sociais, através, por exemplo, aqui de um colégio, o alimento, o pão, a semente tem sido plantada. Resultado, a colheita virá. A colheita virá, meus irmãos. Amém? Porque às vezes você pode até não perceber, mas a semente está sendo plantada. E quando ela produzir, quando ela nascer, você vai ver ela crescendo. Então, pode continuar plantando, continue investindo. Porque este bairro, essa comunidade, precisa desta igreja local aqui, para dar alimento, para dar semente, para dar o pão a essas pessoas. Assim como Deus providencia, usando pessoas na área rural para alimentar a cidade, na questão espiritual, Deus institui a sua igreja e dá condições para alimentar as multidões, para alimentar as famílias, para instruí-los, né? As crianças. Ensina o menino no caminho que deve andar. Você não sabe, você não pode até não ter nem ideia do que o resultado terá lá na frente, do que Deus estará usando a igreja através de uma creche instituída aqui, de uma escola instituída aqui. Quantas mães, ou quantos pais, ou quantos filhos serão alcançados? Porque Deus estará usando a igreja para fazer isso, para levar o pão, para dar o pão, para levar semente a essas famílias, a essas pessoas, para lá na frente elas serem alcançadas. Irmãos, o plantio dura tempo, leva tempo, é trabalhoso. O plantio não é tão fácil, mas a colheita é gratificante. Na colheita a alegria, na colheita a felicidade, na colheita a prosperidade, porque traz recursos, na colheita traz recursos, meios de prosperar, não é? Meio de prosperar. Exemplo que eu dei referente à agricultura. Quando há uma boa colheita, há uma prosperidade para a comunidade, porque plantou. Assim também é na vida espiritual, não é diferente. Você tem que plantar, você tem que investir, você tem que preparar a terra e colocar semente. Se ficarmos de braços encruzados, aqui não vai acontecer nada. Se os irmãos lá no início encruzassem seus braços, não tivesse empenho, não tivesse força, não tivesse dedicação, não existiria isso aqui, o que aqui está. Deu para entender isso? Então, lá na frente só vai ter um resultado através da nossa dedicação. Então, semeie a boa semente. A terra é Deus que prepara, irmãos. A terra é Deus que prepara na questão espiritual, mas a semente tem que ser semeada.
A semente tem que ser jogada, para que possa, verdade que em alguns lugares vai cair na beira do caminho, outras vai cair entre espinhos, outra vai cair em meio pedregulhos, né? Meio de pedras, aquela terra que só é por cima da pedra, vem um sol, esquenta aí, não suporta, mas muita semente vai cair em boa terra. E essa boa terra que a semente cair, ela vai nascer, ela vai produzir, ela vai crescer e ela vai dar fruto para a glória de Deus. Mas é preciso semear, é preciso jogar semente. Amém? No verso 6 de Isaías diz assim, 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, busca a Deus, coloque a sua vida no altar do Senhor, coloque a semente em meio da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos, da sua vizinhança, e essa semente vai crescer a alcançar aquela boa terra. Mateus, no capítulo 13, verso 23, em Mateus 13, no verso 23, ele nos diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100 e a 60 e a 30 por 1. 100, 60 e 30 por 1. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Uma semente que nascer, no mínimo ela vai produzir 30. No mínimo vai produzir 30. O mínimo dos mínimos. Por isso aqui há a colheita. Porque no plantio que Deus determinar, ou que nós semearmos no reino de Deus, a colheita vai ser no mínimo 30. No mínimo 30. Por isso que o reino de Deus cresce e tem alcançado muitas terras que têm sido preparada para receber essa semente. Igreja Batista Fonte da Vida, continue semeando a boa semente. As dificuldades existem, os intempéries da vida acontecem, mas vamos continuar colocando a semente na terra. É verdade que algumas sementes, ela não vai nascer devido a alguma situação da própria terra. Em uma área, tem lugares que nasce, produz bem, mas tem outra área ali, bem próxima, que não consegue produzir o fruto daquela semente que foi plantada. Acontece. Mas nem assim o agricultor desiste, o produtor desiste, ele continua insistindo, ele continua colocando a semente. Então, a nós agora que somos semeadores, Deus colocou para nós, nas nossas mãos, a semente. Jesus diz: ide por todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura. Deus foi dado a quem isso aí? A igreja. Então a igreja tem a missão de semear a semente. Então pode semear em toda a terra. Quem vai fazer crescer ou vai fazer nascer essa semente é Deus. Mas a nossa missão, que é como um agricultor, lançar semente. Lança a semente, plante a semente,
e Deus vai dar o crescimento. É Deus que faz dar o pão, como ele diz aqui. É Ele que vai fazer produzir o pão. Ele é o pão da vida. Mas a nós compete semear a boa semente. Que Deus possa estar cada dia dando a cada um de nós, a igreja do Senhor, essa dedicação, esse desenvolvimento, esse desejo de continuar semeando a boa semente. Para colher, tem que plantar. Se você não plantar, você não consegue colher. Então plante. Você quer ver a sua família sendo alcançada? Plante a semente. Todo dia, todo dia. Plante a semente. Quer ver seus amigos também transformados? Semeie a semente da boa semente. Quer ver a sua rua sendo alcançada por Deus? Plante a semente. Lance a semente. Quer ver a comunidade sendo alcançada? Lance a semente. Seja o semeador para a comunidade ser alcançada, venha ser transformada, venha produzir 30, 60 e 100. Venha ser transformado pelo poder de Deus. Que você seja o semeador. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e seja esse semeador da boa semente. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Convidamos a nossa irmã Sandra. Nós louvamos a Deus por esta palavra. Nós temos cantado aqui durante este mês que é hora de lançarmos a rede, pregarmos a palavra, mas acima de tudo viver o Evangelho. Precisamos semear, porque a semente é essa palavra. Mateus capítulo 13 diz isso. Jesus vai falar que a semente é a palavra. E temos que semear e viver o que esta palavra nos diz para viver. Terá um efeito muito maior. E nossas vidas precisam também, né, pastor? Se deixar trabalhar nessa terra para receber. Muitas terras estão aí precisando de preparo, mas tem que se deixar trabalhar por Deus, rasgar, passar o arado, fazer os sulcos, revolver, deixar o trator passar, para se tornar algo novo nas mãos de Deus, né? E nós precisamos ser esse vaso novo nas mãos dele, para ser usarmos para a honra e glória do nome do Senhor. Nós louvamos a Deus por esta boa palavra nesta noite. Nós louvamos a Deus porque esta semente na nossa vida, como igreja, chegou. E agora nós temos como também levar este pão, né? Para alimentar outros. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Nós vamos orar e depois eu vou pedir ao pastor que impete a bênção sobre nós. Em nome de Jesus. Quero dizer, você que está nos assistindo, você que está aqui conosco, esta semana nós estamos comemorando 21 anos. E eu quero convidar você a convidar outras pessoas para vir com você. Se você vier e trouxer mais uma pessoa convidada para ouvir a palavra, para receber a semente, comece orando hoje. Se Deus colocou na sua mente aí agora alguém, comece a orar a partir de hoje. Senhor,
o Senhor está me mostrando aquela pessoa que eu já tenho falado do Evangelho, eu já tenho repartido a palavra, e eu quero, Senhor, trazê-la. Tira os empecilhos, tira os intempéries da vida dessa pessoa, as dificuldades, para que ela possa vir comigo, ouvir a palavra e deixar Deus prosperar. Então comece a fazer isso. Nós começaremos, quero dizer aqui um aviso, colocaremos nas nossas redes sociais. Na quarta-feira não haverá culto aqui na igreja. Estaremos preparando para que nos dias 27, que será quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo é dia de eleição. Pela manhã nós não teremos nenhum tipo de trabalho aqui na igreja, mas à noite estaremos celebrando ao Senhor. Então, esta semana o culto começa na quinta-feira. Teremos culto na quinta, na sexta, no sábado e no domingo à noite. Estou falando isso para os irmãos estarem bastante atentos. E que Deus faça com que esta palavra que ouvimos nesta noite prospere no nosso coração. Amém? Nós vamos orar, depois eu vou pedir ao pastor que ore. É uma alegria, pastor Manuel Ramos, tê-lo conosco, viu? É uma alegria muito grande. A irmã Maria também que está ali, escondidinha. Cadê minha Maria? Mariazinha. Uma alegria, amada, lhe receber. Vamos orar. Pai, vamos nós te orar, louvamos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Amém, Jesus. Você é o instrumento de Deus para semear a boa semente. Amém. Fala com Deus. Diga a Deus que você recebeu essa semente e você agora vai alimentar aqueles que precisam, levando a palavra de Deus, levando a semente do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque tiveram pessoas que trouxeram essa boa semente para nós. O Senhor usou o semeador, o Senhor levantou esse semeador e trouxe essa boa palavra para nós. E ao recebermos, Senhor, nós fomos transformados por essa semente. Hoje estamos diante da Tua presença, com muita alegria, com muito prazer, Senhor. Senhor, é um privilégio estar, ó Deus, na Tua presença, Senhor. Deus, é gratificante, Senhor, estar contigo. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos alcançou. Muito obrigado, porque o Senhor nos deu vida. Muito obrigado, porque o Senhor alimentou, ou tem alimentado a nossa alma. Muito obrigado, Senhor. E o nosso coração te deseja. O nosso coração se alegra na Tua presença, porque Tu é a nossa alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, essa alegria que vem de dentro, é porque essa semente, ó Deus, entrou em nós, e ela nasceu, e ela tem, ó Deus, produzido fruto de amor, fruto de paz, fruto de alegria, fruto de perdão, fruto, Senhor, de benignidade, fruto de bondade, fruto de mansidão, fruto de temperança, de domínio próprio. Ela tem produzido em nós, Senhor. Muito obrigado. Ajuda-nos, ó Deus, agora a sermos o semeador dessa boa palavra, dessa boa semente, Senhor. Senhor, para as nossas famílias, para os nossos parentes, para os nossos amigos, Senhor, enfim, em todos aqueles que tiverem ao nosso alcance, Deus, que os nossos lábios se abram, expresse, ó Deus, essa semente que o Senhor plantou em nós. Da a Tua igreja, Senhor, esse entendimento
porque o Senhor já nos deu essa missão de sermos propagadores, de sermos, ó Deus, semeadores dessa semente, Senhor. Pai, ajuda a tua igreja a semear, a jogar rede, ó Deus, para que a colheita ela venha a ser feita. Mas é necessário plantar, é necessário lançar. E aí, ó Deus, depende do nosso dedicação, do nosso esforço, do nosso querer, Senhor. E nós queremos, ó Deus, ser útil ao Senhor. Nós queremos, meu Pai, ser esse canal para que a semente seja semeada em corações. Muito obrigado. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre a igreja do Senhor, agora e para todos sempre. Amém e amém. E que Deus lhes abençoe.